Pelos dados que nós temos hoje, já dá para dizer se teve ou não teve fraude na Venezuela? Não, ó, Raquel, obviamente existem aí todas as suspeitas, todas as denúncias por parte justamente da oposição, vários líderes internacionais indicando dessa forma. Agora, o que nós precisamos é, obviamente, ter acesso a essas atas, todas, ou seja, que haja um processo completamente transparente e precisamos ouvir, em especial, dos observadores que estão lá, do Carter Center, da ONU. Claro, esses observadores que terão a possibilidade de não nos dizer nem a versão do governo e nem a versão, basicamente, da oposição, e dizer o que de fato aconteceu com essas atas, se elas de fato foram transmitidas, se de fato o que está nessas atas é o resultado final da eleição, enfim, todo esse processo de transparência precisa acontecer de uma forma imediata. Isso não pode durar mais, porque justamente é esse tempo que, obviamente, pode permitir qualquer tipo, não só de fraude, mas, obviamente, uma tentativa de forçar um resultado. Agora, neste momento, eu acabei de falar com os brasileiros que estão lá, no caso, a delegação que é liderada por Celso Amorim, o embaixador brasileiro, e eles estão indo justamente a um encontro com os observadores internacionais. Ontem, quando a oposição fez aquela denúncia de que uma parte das atas não tinham sido transmitidas, o que o governo brasileiro fez foi justamente pedir para a ONU e para o Carter Center que verificassem justamente se isso tinha acontecido ou não. Então, esse processo de bastidor é o que vai ser fundamental neste momento para a gente entender o que está acontecendo. Agora, Raquel, não há nenhuma dúvida de que o que acontece na Venezuela coloca um desafio muito grande para a diplomacia brasileira, em vários níveis. O primeiro deles é, obviamente, a questão até geopolítica, geoestratégica, que você colocou aí no começo. Rússia e China imediatamente reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Do outro lado, a União Europeia e os Estados Unidos questionando e pedindo transparência. Então, obviamente, essa é uma eleição que vai muito além das fronteiras venezuelanas. Um outro aspecto também fundamental, no caso brasileiro, é claro, fazer com que essa eleição, de alguma forma, encerre mais de uma década de crise política na Venezuela. Mas que para isso acontecer, obviamente, essa virada de página vai precisar ser por meio da transparência no processo eleitoral. Sem isso, essa eleição não vai virar a página da instabilidade. Sem isso, sem uma transparência completa sobre os dados da eleição, nós vamos ter, na verdade, a manutenção e eu diria até mesmo o agravamento da instabilidade gerada pela Venezuela na América do Sul. Jamil, temos risco de violência? Olha, na Venezuela, sim, a história sempre mostrou, e principalmente nesses últimos, eu diria mais de uma década, que sim, a violência fez parte do processo político venezuelano, lá atrás com os protestos, mais recentemente, não sou eu que estou dizendo, é um inquérito feito pela ONU que mostrou que a violência e a repressão foram retomadas nesses últimos meses. Alguém poderia falar, não, mas isso é mais um relatório, né, Raquel, encomendado pela CIA. Olha, é um informe da ONU. Se a gente usa a ONU para falar de Israel, de Gaza, do Sudão, de Bolsonaro, etc., não dá para depois a gente falar, não, olha, para o caso venezuelano, eu não uso os dados da ONU. Não, ou você usa ou você não usa, é uma questão de coerência. Eu prefiro usar porque eu acho que eles ainda são, apesar de tudo, apesar da politização de vários dos problemas na ONU, eles ainda são aqueles informes que, de alguma forma, conseguem agir de forma independente. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, sim, esse risco, claro que sempre existe.